Atos, capítulo 5. Nós terminamos a parte da história da igreja, doutrina da igreja, concluindo com a história da igreja e a história dos batistas. E eu espero que os irmãos saibam dizer a nossa origem, né? Quando começou os batistas, lembrando aí rapidinho, né? Nós saímos dos puritanos ingleses e do grupo separatista. Então, desse grupo aí começou os batistas, que depois, por causa da perseguição, foram para a América do Norte, para os Estados Unidos. Lá houve uma grande onda de liberalismo teológico e algumas denominações se uniram para lutar contra esse liberalismo teológico e depois, vendo que não estavam tendo muito sucesso, muitos saíram dessa luta aí, unida, né? E cada um seguiu seu rumo. E os batistas que saíram do grupo da Convenção Batista dos Estados Unidos, eles começaram, os pastores e as igrejas, a serem chamados de velhas luzes ou regulares, significando que eles não queriam mudanças e que queriam seguir apenas aquilo que já estava colocado, né, para os batistas na história. Então, regular vem de régua, de regra, e a Bíblia, né, como a nossa única regra de fé e prática. E também surgiu o movimento fundamentalista, que são um grupo que, combatendo aquele liberalismo teológico, resolveram fazer 5 pontos, né, de doutrinas fundamentais, que essas doutrinas aí não pode abrir mão delas. Então, quem adotou essas doutrinas aí são conhecidos mundialmente até hoje como os fundamentalistas cristãos. E lembrando, eu quero ressaltar uma coisa, né? Eu já ouvi muitas vezes uma igreja adota uma bateria, por exemplo. Aí alguém comentando sobre isso fala que aquela igreja se tornou liberal. Isso não é verdade. Liberal tem a ver com doutrinas, por causa do liberalismo teológico. Daí o nome liberal, questionando os milagres, o nascimento virginal de Cristo, a veracidade da Bíblia, a autoridade da Bíblia, Cristo como o único Salvador, a morte propiciatória, a ressurreição corporal. Então isso, quem vai contra isso é liberal. Agora, questão de música, instrumentos e roupa que a igreja vai usar, isso aí não tem nada a ver com doutrina. Isso aí não é ficar liberal, né? E o Batista regular veio para o Brasil, enviaram os missionários e nós estamos aqui. Então, espero que você tenha isso aí na sua mente, né, como batista. E hoje nós vamos começar uma outra doutrina, tão empolgante quanto a história da igreja, que é a doutrina sobre os anjos, que ela é chamada de angelologia. Não é angiologia. A angiologia é o quê? É o estudo das veias, né? do sistema aí vascular humano, do sangue nas veias e tal. E eu quero lembrar também que o livro que eu sigo aqui, como livro base, que me dá o rumo nos estudos aqui, é o Manual de Doutrinas Básicas, do pastor Marcos Granconato. Então a Bíblia fala: a quem honra, honra, então dando a honra devida a ele, né? Por isso, prestando essa honra
a ele o trabalho que ele fez. Então, o principal que eu sigo é esse livro aí. Então, vamos ler aqui Atos 5, de 17 a 21, só a primeira parte do versículo 21. Iniciando aqui uma lição introdutória sobre a doutrina dos anjos. Atos 5, de 17 a 21a, diz assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, amado, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós entramos em Tua presença em oração. Te agradecemos, Senhor, pela salvação, pela obra do Senhor Jesus Cristo por nós e pelo privilégio que temos do acesso ao Senhor, inclusive em oração. Acabamos de cantar que é o melhor lugar do mundo, aonde nós podemos ser nós mesmos, sem medo, porque o Senhor é onipresente, é onisciente, nos conhece no nosso agir diário, os nossos pensamentos, e ali podemos confessar nossas culpas com transparência na presença do Senhor, receber o teu perdão, interceder pelas pessoas, fazer pedidos ao Senhor que não faríamos em público, e nós te adoramos e te louvamos pelo privilégio da oração. Te agradecemos também, Senhor, por mais esse dia e por mais esse culto onde o Senhor nos aceita em comunhão na Tua presença. Estamos com a Tua palavra aberta num assunto que é empolgante para nós, mas ao mesmo tempo ele é complexo e há muita confusão e erros a respeito desse assunto e práticas também erradas. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ilumine, de forma que venhamos entender corretamente essa doutrina na Tua palavra e que o Senhor use esse estudo para fazer a Tua vontade nas nossas vidas, nos ensinar, nos consolar, nos confortar o coração, sabedores de que o Senhor envia os Teus anjos para nos ajudar aqui neste mundo tão difícil para a nossa fé, para nós a praticarmos. Nós oramos pedindo essas bênçãos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você acredita que os anjos agem na terra hoje? Igual nesse texto aqui que nós acabamos de ler, Pedro lá preso, né? E o anjo vai até lá e abre a porta e liberta Pedro e tira ele de lá. No caso de Pedro aqui, ele foi visível, né? E foi audível. Pedro viu o anjo e ele ouviu o anjo. Hoje em dia isso não acontece conosco assim, dessa mesma forma que sabendo que se trata de um anjo. Então é uma forma diferente, né, com a qual eles agem na terra hoje. Mas muitos não acreditam que existem anjos hoje em atividade na terra, mas acreditam em demônios, que os demônios estão aqui na terra, estão operando aí no reino das trevas.
E parece que tem uma crença popular mais fácil, mais real em demônios do que em anjos. Não é verdade? Parece que é mais fácil acreditar que existem demônios hoje do que atuando na Terra do que existem anjos aqui agindo. E eu quero contar para vocês que eu já contei essas histórias aqui, mas eu acho elas muito impactantes, dentre outras tantas, né, sobre atividade angélica. A primeira, eu li essa história no livro de doutrinas do seminário onde eu estudei, na introdução do assunto de angelologia. Então, eles contam a história de um pastor que estava na casa dele, e o filho entra no final da tarde, e na camiseta do filho tinha uma marca de pneu de caminhão. Aí ele disse que imaginou, né, que o filho deixou a camiseta no chão e o caminhão passou em cima e ficou a marca, ele vestiu e foi para casa. Aí ele perguntou para o filho que marca era aquela, e o filho contou para ele que eles brincavam, os meninos brincavam, né, e nessa brincadeira o filho do pastor caiu, foi para o meio da rua e veio um caminhão e passou por cima dele. E ele disse que um homem levantou o caminhão e pegou só as rodas na camisa dele. Quem era o homem? Para mim, sem sombra de dúvida, se tratava de um anjo que Deus enviou para salvar aquele menino. A outra história, ela aconteceu na África e nos Estados Unidos. O pastor, e essa história, assim, ela se fecha depois de muito tempo, né? Porque enquanto ela está acontecendo, as pessoas envolvidas não sabiam umas das outras, né? Naqueles momentos. Então, o pastor lá nos Estados Unidos, numa noite, ele sentiu saudade de uma família de missionários da igreja deles, que estavam servindo na África. E ele ficou com aquela angústia no coração, com aquela saudade, ele não entendia bem porquê, nunca tinha acontecido antes. Aí ele ligou para 11 diáconos da igreja dele, para eles irem lá para a igreja e orar pelos missionários, principalmente por aquela família. Aí eles foram e oraram lá pelos missionários. Enquanto isso ele soube depois, né? Naquela noite, naquele mesmo momento, esse casal de missionários com os filhos pequenos vinham com a Kombi deles da cidade para a aldeia. E no percurso lá da África, tinha uma tribo canibal por perto. E a Kombi quebrou, entardecendo já, né, anoitecendo já, a Kombi quebrou e eles não tinham mais como sair, né, para buscar recurso. Estrada deserta. E o pastor falou, então vamos fazer o que a gente pode, vamos cantar ao Senhor e orar. Aí eles ficaram ali dentro da Kombi, cantando e orando. E depois de muito tempo também, depois amanheceu o dia, eles foram embora e tal. Eles dormiram, né? Depois de um tempo, aí amanheceu o dia, alguém passou, ajudou eles, consertou e eles foram embora, seguiram a vida deles. Depois de um tempo, ele encontrou um senhor que contou a seguinte história para ele. Eu era o chefe da aldeia tal, da tribo tal, essa tribo canibal. E teve uma noite que vocês ficaram parados com o carro de vocês perto da nossa aldeia, lembra? E aí, obviamente, ele se lembrou, né? Falou, sabe por que nós não pegamos vocês naquela noite? Porque tinham 12 guardiões, nas palavras deles, ao redor do carro de vocês, que nos impediram de chegar até vocês. Mas nós íamos devorar vocês, matar e comer naquela noite. Quem eram os 12 guardiões? Anjos enviados por Deus. Essa história, ela me lembra muito aquela história de Eliseu, quando, acho que é a Síria, né, que cerca Jerusalém,
E o servo de Eliseu fica com medo. E Eliseu ora: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu e ele viu carros de fogo ao redor de Jerusalém. Um exército de anjos, né, celestiais que Deus enviou para guardar Jerusalém. Então essas histórias, elas são muito impactantes em relação aos anjos, né? A ação dos anjos aqui na Terra. Nos séculos 18 e 19, surgiram os racionalistas. E eles diziam o seguinte, que com o passar do tempo e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, o homem moderno não se lembraria mais, ele nem ia querer saber de assuntos espirituais, religião e etc. Então eles diziam isso, né, que o desenvolvimento da ciência, da filosofia e da tecnologia ia responder tudo para o homem não ia querer nem precisar mais de coisas místicas, né, espirituais e tal. Porém, o tempo passou, nós estamos hoje vivendo num período que é chamado de pós-moderno, alguns chamam de pós-cristão, né? Estamos entrando num período que podemos nomear ele como pós-cristão, que o cristianismo é só uma teoria, né? Muito pouca prática. Nós estamos aí no período pós-moderno, e o homem pós-moderno é considerado o homem mais místico da história. E o homem mais interessado nessas coisas sobrenaturais, espirituais e tudo mais. Coisa que eles chamam de místicas, né? E ele vai atrás disso. Só que tem um problema. Quando o homem natural ele vai atrás dessas coisas, de pesquisar o que é isso, o que aconteceu, como, porquê das coisas, ele faz isso sem a Bíblia. Ele faz isso sem Deus. Aí ele vai atrás de fontes erradas. E o que ele conclui também é errado. E daí surgem todas essas coisas aí que a gente vê, né? O problema do homem por ele estar separado de Deus. Efésios 2:1 fala que o homem é morto em delito e pecado. E que ele está separado de Deus, né? O homem está separado de Deus. E 1 aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 19, Deus fala que o conhecimento do homem, do mundo, sem Bíblia, sem Deus, é um conhecimento louco. Deus chama eles de loucos. E no versículo 20, ele fala que esse conhecimento, esse saber do homem é vão. E não é para os filhos dele, não é para o crente se deixar levar por esse tipo de coisa aí. E tudo, então, aparece sobre essa área das coisas espirituais, do mundo espiritual, invisível, e de uma forma geral. Quando o homem sai da ciência de verdade e vai estudar outras coisas fora da Bíblia, sem Deus, aí é vão e é louco. É a sabedoria que Deus chama de sabedoria louca, né? E surgem então as lendas, as superstições e os misticismos que a gente conhece em todas as áreas. As religiões, tudo é por causa disso, porque o homem, no íntimo, ele sabe que existe Deus. Deus coloca nele uma consciência natural, ele sabe que tem um Criador. E esse Criador não é visto, né? Ele é invisível. Então ele precisa criar alguma coisa para pôr no lugar. E aí é que vem a idolatria. Aí ele inventa essas religiões, lendas, misticismos, né, e tal, como eu falei. E os livros que eles escrevem nessa área aí, todos eles vão ser contaminados por tudo isso aí. Por essa falta de conhecimento de Deus, então eles criam coisas ilusórias, né? E artigos escritos também. Quando você vai ler um artigo
que alguém escreveu sobre anjo, demônio, coisa assim, você vê que ele vai longe na criação, na criatividade dele, né? Mas é sem Bíblia. Aí você tem que ter um filtro bíblico para ler, para ver tudo isso aí, mas essas coisas então surgem em todas as áreas aí. E os filmes descambam então para essas crenças loucas e vãs, como Deus fala. É daí que vão surgir algumas coisas que a gente até gosta de ver e de ler como lazer, para desestressar e tal. Aí o que a gente vai ver aparecer nessas coisas? O mestre Oda, quem conhece aí o mestre Oda? Não é legalzinho, mas existe? Não existe. É coisa da imaginação, né, do ser humano. E por aí vai. Os faunos, as crônicas de Nárnia, não tem o fauno lá? É um ser místico que foi inventado por C.S. Lewis, né? Tem os elfos, quem assistiu aí o Harry Potter vai saber do elfo, né? E outros seres que aparecem também nesses filmes aí. Vampiros, e até filme aí, saga, né? De filme com vampiro. Existe vampiro? Tem também cucas. Não, tem só uma, né? Que eu saiba. Tem só a cuca, né? Que o Monteiro Lobato escreveu. Mas o que é a cuca? Saci. São seres místicos que eles imaginam assim e vão inventando. Associados com esse negócio de anjo, né? Aí, e sacis, ETs, está muito na moda, né? Muita gente acredita que quando houver o arrebatamento, né, essa crença em extraterrestres aí vai ser muito usada, vai ser muito apropriada para explicar, né, o arrebatamento da igreja. E tem também, além de ETs, curupiras, bruxos, bruxas, avatares, lobisomens. Tudo isso aí não são coisas assim que pega a gente. Você vai assistir um filme bem feito sobre isso aí, uma história bem feita em cima. Você fica assistindo, não fica? Mas você tem que assistir com o filtro da Bíblia. Senão você vai começar a crer em algum tipo de erro que está nessas coisas aí. E o crente, né, assistindo esse tipo de coisa aí, ele não vai perder a salvação porque está assistindo isso. Não podia assistir filme de ficção científica, ou filme de qualquer outra coisa, ou ler um livro, uma obra. Tem gente que não lê, né? Se for um incrédulo que escreveu, não lê. Aí você vê falando sobre Platão, Sócrates, os filósofos e tal, criticando, mas ele nunca leu. Ele fala que o Nietzsche escreveu Deus está morto e vamos jogar pedra no Nietzsche. Mas o que mais que ele falou? O que mais que ele defendeu? Ele não sabe, porque ele nunca leu Nietzsche. Mas fala. Então, se for olhar por esse lado, não pode ler nada dessas coisas aí. Nenhum livro de ciências, de geografia, de história, você não pode ler também, né? Então, o crente ele não perde a salvação por isso, ele tem que ser prudente, cauteloso, não perder muito tempo com esse tipo de coisa. E quando for assistir um filme, ler um livro sobre qualquer assunto, ter o filtro da Bíblia. Mas não é só para isso, é para tudo. Conversando com qualquer pessoa, em qualquer lugar, ouvindo alguém, você vai fazer um curso em algum lugar, você tem que ter o filtro bíblico. O tempo todo, você tem que ter o filtro da Bíblia, né? Senão vai passar de tudo na sua mente aí, porque vai entrar no seu coração, né? Esse tipo de coisa. E quando você estiver conversando com alguém sobre esses assuntos aí, não é para brigar com a pessoa, né? Ofender a pessoa, é para pegar ela desse assunto e levar ela para a Bíblia. Eu já ouvi uma pessoa contando que andando lá pela Amazônia, um curupira o seguiu. Aí o que você fala no negócio aí? Ele conta muitos detalhes. Não sei se é invenção, né?
da mente, ou se teve mesmo um ser que perseguiu ele. E muitas outras histórias também, de coisas sobrenaturais. Então, o que que a gente faz quando a gente conversa uma coisa dessa com alguém? Acaba com ele, fala que ele está mentindo e por aí vai, ou o que que a gente faz? Não, você pega ele dessa história e leva ele para a Bíblia. Não é pegar uma Bíblia e abrir lá, mas conversar com ele biblicamente a respeito disso. Mostrar para ele que nós vivemos aqui na Terra, num mundo onde existem seres espirituais. Que isso é verdade. Eu não sei se o que você vivenciou aí, eu não sei explicar para você o que é, porque eu não vivenciei. Mas uma coisa eu sei, se não for coisa da sua imaginação, se você não estiver inventando, e se tinha de fato um ser perseguindo você, que você viu, ele é um demônio. Ou é um ser da floresta que ninguém nunca descobriu ainda. Se não for um ser da floresta, um tipo de animal e tal, que ninguém nunca viu ainda, não foi catalogado ainda, então você viu um demônio aparecendo nessa forma aí. Aí você leva ele para a Bíblia e evangeliza ele a partir daí. E assim o cristão deve fazer com toda a conversa dele. Vai conversar sobre política, pega o assunto da política que ele gosta tanto, coloca ele na política do ponto de vista bíblico, de Deus. E assim você vai anunciando para ele o evangelho, vai anunciando as coisas de Deus. É a mesma coisa de alguém por aqui. Aqui na nossa região do Triângulo Mineiro, não tem muita história, muitas histórias aí de sobrenatural, que você escuta e você fica com medo até de fechar o olho na hora de dormir, depois que ouviu a história. O que são isso? É isso que eu acabei de explicar. Se não for uma coisa da mente da pessoa, um problema psicológico e tal, ela teve uma experiência com demônio. Não foi alguém que já morreu, um ser humano que já morreu e voltou. É um demônio. Ou vários demônios. E a partir daí você evangeliza. Nós temos alguém que é superior a esses seres todos aí. Ele venceu todos eles, ele que manda neles. E anuncia quem para eles? Cristo. Tem um que é superior a eles e manda em todos eles. Aí se você for rir, debochar da pessoa, ele não vai querer te ouvir. E for denegrir a pessoa, ele não vai querer te ouvir. Então o cristão, ele precisa ser sábio, né? E nesse estudo aqui, eu espero, né, a doutrina dos anjos, revendo essa base da nossa fé bíblica sobre anjos, sobre a realidade do mundo espiritual invisível, que cada um de nós relembre o que a Bíblia fala sobre isso. Quando você for assistir aí um filme qualquer e tal, sobre qualquer coisa, ou conversar com alguém, você tem um filtro bíblico. Não, eu sei o que a Bíblia fala a respeito disso aí. Eu sei o que é isso aí. Ou é uma fantasia, né, que alguém criou, ou é coisa demoníaca. O diabo e os demônios estão por trás disso aí. Então, o mundo hoje ele é muito místico. Como eu falei, ele é a época mais mística da história, onde o ser humano nunca foi tão místico e tão religioso. Os maiores aí catedráticos, incrédulos, eles são cheios de superstição. Quando conversa com eles sobre um assunto assim, você fica admirado de ver como, nossa, mas como que uma pessoa tão estudada, tão culta, ele crê numa lenda dessa, como se fosse a verdade. E é uma lenda. E se não for lenda, ele contar alguma coisa que ele vivenciou, experimentou, isso ele teve contato com o mundo invisível dos demônios. Eles estão ativos entre nós o tempo todo. E o que são os demônios? São anjos. Só que eles são anjos que caíram da posição
original deles. E estão aqui na Terra. Alguns continuam presos, né? Estão presos, mas outros, a grande maioria, está aqui na Terra, a serviço de Satanás, tentando frustrar a obra de Deus, tentando frustrar o plano de Deus e fazer mal aos homens. Independente se o homem é crente ou salvo, ele quer fazer mal. O crente ele não pode fazer muita coisa, mas com o incrédulo, ele pinta e borda, né? Como a gente fala por aqui, né? Eles pintam e bordam com o ser humano. Mas a gente acredita mesmo que a gente vive num mundo assim? Já imaginou se Deus pudesse, se Deus deixasse a gente ver o mundo espiritual, o que está acontecendo aqui na Terra, ao nosso redor, como seria? Se Deus permitisse assim, a gente pôr a cabeça para fora da nossa dimensão e ver essa dimensão espiritual. Você acredita que agora, aqui no culto, tem anjos e demônios entre nós? Onde que eles estão? O irmão lá em Rio Branco falava que o demônio senta na cabeça do crente na hora do culto, põe a garra em cima das pálpebras e fecha assim para ele dormir. Por isso que ele dorme na hora do culto e cochila. Porque tem um demônio na cabeça dele sentado, empurrando as pálpebras assim para baixo. Mas brincadeiras à parte, você acredita mesmo que tem demônio aqui? Hoje nós temos ou teríamos, né, Assembleia hoje. Você acredita que a hora que a gente vai decidir, tomar uma decisão, votar, defender uma proposta, tem anjo e demônio buzinando no seu ouvido? Vai, fala, continua. E arrebentam com igrejas, arrebentam com amizades de crentes e destrói totalmente. Você acredita que tem demônios influenciando? Parece que não, parece que é neutro. Não, eu vou fazer por mim. Não é. E tem anjos também, falando para nós, não faça. É assim, a vontade de Deus é aqui. Ele quer que a vontade de Deus seja feita. Os demônios querem que não seja feita. E nós é que vamos ser os objetos para a vontade de Deus se cumprir, se concretizar. O problema é que muitas vezes a gente não liga para isso. Senão a gente agiria diferente. Na família, em casa, você acredita que tem anjos e demônios na sua casa? Ou você acredita, não, lá eu sou crente, lá não entra demônio não. Não entra? Tá igual o traço em sofá. Só que você não vê. E o que ele quer? Ele quer destruir com a família. Ele quer arrebentar com o casamento. Ele quer arrebentar com o relacionamento pais e filhos, filhos e pais, irmão com irmão. Ele quer arrebentar com tudo. Você acredita nisso? Ou vive... E como é que eles agem em família? Na família ou no ser humano? Eu vou explicar rapidamente, depois, no decorrer do estudo, nós vamos entrando mais nessas coisas aí, com mais propriedade, né? Mas, simplificando, é da seguinte forma. Deus fala na Bíblia como que nós temos que ser. Nós crentes que eu estou falando, e o ser humano incrédulo também. Deus tem leis e regras universais, né, para o ser humano. De casamento, de moral, de honestidade, de não mentir e tudo mais. À medida que o ser humano, crente ou incrédulo, vai desobedecendo a Deus, não fazendo aquilo que Deus manda na Bíblia, o que acontece com o crente? Dentro de nós, o Espírito Santo se entristece. E nós vamos ficando vazios do Espírito Santo. E ele não influencia a gente como ele gostaria. Quem que influencia? O Espírito Santo perdeu a influência. Nós impedimos a influência do Espírito. Quem que vai influenciar? Os demônios. Se eu estiver mais cheio do Espírito, influenciado pelo Espírito Santo,
Os demônios não têm tanta chance comigo. Por isso que Paulo fala, não ignoramos os seus ardis. Mas a maioria ignora. No crente, os demônios, eles não podem possuir o corpo do crente, ou seja, eles não podem pular para dentro do corpo do crente. Então ele fica por perto, o mais próximo que ele puder chegar e influenciar negativamente, jogar o marido contra a esposa contra o marido, o pai contra o filho contra o pai, o irmão contra o outro, e fazer tudo que Deus não quer e destruir, e não ver nada de Deus naquele lar, ele vai poder fazer, ele vai fazer. Lembra da advertência de Pedro? Que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, só esperando uma oportunidade para destruir. Pedro lá no livro dele, nesse contexto aí do diabo como leão, ele está falando de perseguição estatal. Que o diabo usa o Estado para perseguir a igreja. Mas aplicando esse mesmo princípio, é assim que acontece na vida de um crente, ou de uma família crente, em relação a esses seres aí. E eles vão entrando, vão influenciando, vão arrebentando. É por isso que você vê muitas vezes o crente no fundo do poço. Muitas vezes é por causa disso, ele não se cuida espiritualmente. E isso acontece da seguinte forma: ele vai ficar frio espiritualmente, todo mundo vai ver, em alguns casos, por isso que é muito misterioso, né? Essas coisas. Então as pessoas vão ver, ele não vai querer vir para os cultos, ele vai ficar meio isoladão, distante, ele vai ficar desse jeito. Alguns crentes agem assim, influenciados por demônios. E outros crentes que estão tão influenciados por demônios quanto esse que eu acabei de falar, não vai agir assim. Como que ele age? Ele vem para os cultos normalmente. Ele interage na igreja normalmente e pensa que está tudo bem com ele. Eu acho que esse é pior do que o outro. A situação desse é pior do que a do outro. Porque ele não percebe que ele está mal. O outro percebe. Se alguém vai falar com ele, você não vem mais para a igreja, você está faltando demais. Ele concorda e tudo mais. Parece que tem sempre uma chance de recuperação. Mas esse outro parece que não tem chance de recuperação. Você vai falar para ele, você devia agir diferente com a sua esposa. Ele te ouve, mas não muda nunca. Você devia agir diferente com seu marido, não muda nunca. Escuta, concorda até. E outros tipos de coisa, né? Causando confusão em tudo que é lugar, criando treta, né, com todo mundo, com influência de demônios. Mas ele não acredita. E tem argumento bíblico ainda. Então ele vem para a igreja, ele não se afasta, ele interage, ele fala nas assembleias, faz proposta, vota, mas influenciado por demônios. É pior do que o outro, não é? O outro, às vezes ele não quer vir para a assembleia porque ele tem que votar, ele tem que decidir, ele sabe que ele está mal, e ele é meio honesto, né? Então ele não quer votar. Eu nem estou orando, nem lendo a Bíblia, como é que eu vou votar nas coisas de Deus? O outro não, o outro vem e faz todo mundo acreditar que ele é espiritual, que está tudo bem. Na Bíblia, as manifestações demoníacas, elas são muito variadas. Tem um caso que o demônio possui uma criança. Já viu possessão infantil? Possessão de criança, acho que criança não fica influenciado por demônios e até possessos ficam. Então, na Bíblia, um pai desesperado corre para Cristo pedindo para Cristo fazer um exorcismo no filho dele. E ele fala assim: o meu filho tem hora que ele se atira no fogo. Eles não faziam muitas fogueiras naquele tempo. O filho dele não podia ver uma fogueira que ele queria se atirar na fogueira. Por quê? O demônio queria matar ele queimado. E às vezes se atira na água, querendo suicidar, né? Um demônio fazendo isso com uma criança. Um outro caso
A hora que Cristo expulsa o demônio, no caso de um homem já, o homem que era mudo, ele começa a falar. O homem não gritava, não babava, não batia em ninguém, mas não falava, era a possessão demoníaca, o demônio impedia ele de falar. A hora que Cristo expulsa o demônio, ele volta a falar. O outro ficava no cemitério, morava num cemitério e atacava qualquer um que passava por perto e nu ainda por cima. Então, não dá para você bater o martelo e falar, eu percebo muito fácil o negócio de demônio. Não percebe. Não é fácil. Eles são muito sutis, muito espertos, muito inteligentes. Por isso que Deus fala para nós o tempo todo, me obedeçam, estejam em comunhão comigo, enchei-vos do Espírito. E no incrédulo ele vai aproximando, tem a proteção natural do Espírito Santo para o incrédulo, mas o incrédulo vai se envolvendo com o pecado, o Espírito Santo vai tirando a proteção. E os demônios vão se aproximando, até chegar ao ponto que eles podem pular para dentro dele e habitar nele, possuir ele, a possessão demoníaca. Então o demônio oprime a pessoa, ele faz a pessoa ficar pessimista, faz a pessoa ficar deprimida, com pensamentos suicidas. Em alguns casos eles colocam doenças. Lembra do caso de Jó? Quem colocou aquelas doenças nele? O diabo. Então eles colocam, em alguns casos eles colocam doenças. E Jó era crente. E elogiado por Deus. E mesmo assim o diabo encheu ele de doença, quase matou. Não matou porque Deus não permitiu que ele matasse. Mas se Deus não tivesse proibido, ele tinha matado. Então são os seres celestiais que agem aqui no mundo. E nós temos que ter muito cuidado com esses seres. Porque eles têm armadilhas, né? Sutis. Lições e aplicações para a gente encerrar. A conclusão é que anjos existem. Deus os criou e Deus os envia para agirem por nós. Mas os demônios estão aqui também. Anjos caídos que estão aqui para nos prejudicar. E eu comecei essa série contando uma história. Eu vou encerrar contando outra história, narrada pela irmã Eusa Lidório. Eusa Lidório é a mãe do pastor Lidório. Então ela conta essa história, você pode ler essa história aí com mais detalhe, aí, de uma forma melhor, ela mesma contando, no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Mães que Oram, ou Mães Intercessoras. E ela conta essa história lá na introdução, né, do livro dele. Então ela conta o seguinte, que o filho dela, o Ronaldo Lidório, na época era seminarista. Aí ele foi com a equipe do seminário, ele foi fazer um trabalho no Peru, na década de 60 para frente ali. E lá no Peru tinha, ou tem até hoje, não sei, um partido chamado Sendero Luminoso. Na época era o Partido Comunista, né? Começou como Partido Comunista do Peru. Mas depois percebeu-se que não era nada de partido político, era um grupo terrorista. E é assim que ele é visto pelo Peru, pelo Estado, né? Pelo governo oficial do Peru, pelos Estados Unidos, Inglaterra e tal, como um grupo terrorista. E não como um partido político, e hoje, se existir, ele é clandestino. E nessa época aí, eles estavam, o Sendero Luminoso, Sendero em espanhol, acho que é caminho de luz, né? Seria aí tradução disso aí. Então, esse Sendero Luminoso, ele capturou o Ronaldo Lidório mais 2 jovens. Ele estava pregando numa igreja, Sendero Luminoso foi lá de carro e sequestrou ele e mais 2 jovens. E nessa época eles estavam sequestrando e fuzilando os crentes no Peru, Sendero Luminoso.
E naquela mesma noite, a dona Eusa Lidório, ela conta que ela sentiu uma angústia no coração dela e ela não sabia por quê. E à noite, aí ela disse que se levanta e vai e começa a orar e a clamar pelo Ronaldo Lidório, que estava lá no Peru, não tinha contato, não tinha internet igual hoje, né? E ela não sabia o que estava se passando lá e ela clamou por ele. E o Ronaldo Lidório conta que quando eles estavam levando ele, né, levaram ele lá para o Sendeiro Luminoso, veio um carro em alta velocidade, parou no Sendeiro Luminoso, invadiu o Sendeiro Luminoso, pegou o Ronaldo Lidório, libertou ele, levou embora e soltou ele. E ele não sabe contar quem, por quê, quem eram aqueles homens, ele não sabe. Como que eles fizeram aquilo? Quem que era? Quem que libertou ele? Anjos. Que Deus enviou em resposta à oração da mãe, desesperada. E uma coisa que me chama muita atenção nessas manifestações angélicas, aqui na Terra, principalmente hoje, é que a pessoa não sabe contar a história depois. Ele sabe contar sim, mas ele de detalhes. Mas que carro que era? Ah, não lembro. E esses homens, eles eram o quê? Estavam armados? Não, não sei. Eu sei que eles chegou lá, pegou a gente, libertou e a gente tá, eu estou aqui. E lembra de orar pelo pastor Ronaldo Lidório, está com câncer. Quando você for orar aí, lembra de orar por ele. Então foi com ele que isso aconteceu. Pastor Gerson Rocha, no livro dele, O Romance de uma Construção, contando como que eles construíram a igreja de Vitória da Conquista, a Igreja Batista Bíblica. Aí ele conta que num dia, eles tinham um processo lá, né, de comprar material de construção e pagar no fim do dia. E os pedreiros trabalharam, chegou no fim do dia, eles não tinham dinheiro e falou para o pastor Gerson: pastor, ó, tem que pagar lá e vai fechar, nós não temos dinheiro não. E agora? Aí ele lembrou que durante o dia, um homem apareceu lá na construção, chamou ele, pediu para ele mostrar a construção, o que ia ser. Ele contou naquela empolgação, né, que vai ser isso e tal. Contou para o homem. E o homem falou que estava viajando e passando por Vitória da Conquista. Aí ele lembrou que o homem deixou um cheque no bolso dele e falou para ele: eu gosto de contribuir com a obra de Deus. O senhor aceita uma oferta? Eu aceito. Ele pôs no bolso dele, nem viu quanto era. Aí ele lembrou disso e puxou do bolso o cheque, e era o valor que eles estavam devendo, que tinham que pagar naquele dia, até os centavos. Quem era aquele homem? Ele não lembrou de perguntar o nome do homem, de onde ele vinha, para onde ele ia. É sempre assim. Na Bíblia é a mesma coisa, né? O ser humano conversa com o anjo e não sabe que ele é um anjo. Ele não vem com luz brilhando, ele não vem com asa. A voz dele não é diferente. Ele vem como um ser humano. Às vezes ele vai conversar com uma mulher, ele aparece como uma mulher. Com um homem, ele aparece como um homem. E depois que passa a história, que a pessoa se dá conta que ele esteve na presença de um anjo. Ele teve essa experiência com um anjo de Deus. E muitas, muitas, muitas outras histórias assim são contadas também. Aí fica naquela: você acredita ou você duvida? Se for coisa de demônio, a pessoa acredita. Se for coisa de anjo, a pessoa duvida. Se contar uma história de malefício que o demônio fez, quase ninguém duvida que foi demônio. Mas se contar uma história boa, benéfica, que um anjo fez, a maioria, inclusive de crentes, duvidam. Eles não acreditam. Em Curitiba, um irmão foi para o culto e o vizinho contou que os bandidos chegaram para entrar na casa dele e eles ouviram os bandidos gritando: não, vamos sair fora, tem gente lá dentro da casa, olha lá, tem 2 homens. E não tinha ninguém dentro de casa, eles tinham tudo ido para a igreja. Todos eles tinham ido para a igreja. Quem que estava lá dentro da casa? Anjos. São histórias extraordinárias.
E eu creio que Deus quer que a gente aprenda, né? Lá em Hebreus 1,14, nós já passamos por lá, né, no estudo de Hebreus à noite. O que a Bíblia fala lá que são os anjos? Espíritos ministradores a favor de quem? Daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão aqui a nosso favor. E louvado seja Deus por isso, né? Com isso ele nos motiva. E uma coisa que chama a atenção em Deus é isso, né? Ele é gracioso com esses seres e conosco. Deus precisa deles? Ou ele sozinho dá conta do recado na vida de todo mundo? Deus sozinho dá conta do recado. Na minha vida, na sua, na vida de 8 bilhões de pessoas no mundo ao mesmo tempo. Mas ele criou anjos. Ele precisa de anjos para lutar contra o diabo e os demônios? Ele não precisa. Ele é onipotente. Mas ele concedeu essa graça para os anjos também. Do mesmo jeito somos nós. Ele precisa dos anjos para cuidar de nós? Não precisa, mas ele quis fazer assim. E às vezes ele manda, às vezes ele não manda. E biblicamente, a história lá dos evangelhos, né? Que Pedro está preso, condenado à morte, e só aguardando para morrer. O que Deus faz? Ele manda um anjo ir lá, causa um terremoto, mete o pé na porta, derruba tudo e tira eles. E condena quem à morte? Herodes, que tinha condenado Pedro à morte. E manda o anjo matar Herodes. Como que o anjo matou? Enviou uns bichos que comeu Herodes vivo, na hora. Por isso que Cristo ora, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Se Deus falar para um anjo, vai lá e corta a cabeça dele, o anjo vai e corta a cabeça. Ele não pergunta quem é, o que ele fez, simplesmente vai e corta. Se ele manda um anjo e fala, não deixa ninguém tocar nele, o anjo vem e se coloca ali como um guarda intransponível, que ninguém passa. É a obra de Deus. E com isso Deus quer nos motivar, quer nos abençoar, confortar, nos animar. Então os anjos são seres que são enviados por Deus a favor dos crentes. A questão é, isso é uma bênção tremenda, não é? Mas você é crente? Ou é só evangélico? Sabe que esse grupo evangélico, ele nasceu, acho que eu não falei no estudo. Esse grupo chamado evangélicos nasceu lá nos Estados Unidos na época do liberalismo teológico. Quando os batistas e os presbiterianos, os metodistas e tal, congregacionais, ficaram contra o liberalismo e fizeram os fundamentos lá. Então, no meio aí, ficou aqueles evangélicos que achavam que podia dialogar com os liberais, ficar com eles e tudo mais, entre eles o Billy Graham, né? Aí você viu o Billy Graham pregando e já lá junto com ele um pai de santo, sentado lá na plataforma, um rabino, um padre católico, e deu no que deu no ministério dele, né? Então essas pessoas aí que eram tolerantes com os liberais, eles foram chamados de evangelicais ou evangélicos. Por isso que um fundamentalista não é evangélico. Então você vê escrito numa igreja batista, a igreja evangélica fundamentalista, aquilo ali não tem nada mais contraditório do que aquilo ali. Mas eles não sabem, né? História. Uma coisa se opõe à outra, uma coisa neutraliza a outra. Então nós não somos evangélicos. Se você quiser chamar de fundamentalista, biblicista, mas evangélico, você está dizendo que você é liberal e apoia liberais também. Então Deus quer que os crentes sejam protegidos dessa forma. E se você não tem Cristo como Salvador, os anjos não são enviados assim para você. E você está à mercê da ação do diabo e dos demônios. Mas você pode ter essa bênção para você. Basta se arrepender e se render a Cristo como seu Senhor, seu Salvador. Ele te salva, coloca o Espírito Santo habitando em você e Deus ainda envia anjos para ministrar a seu favor.
Que Ele nos abençoe. Ele permitindo, domingo que vem a gente continua a doutrina dos anjos. Oremos. Senhor Deus, no nome de Cristo, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude a não nos deixarmos levar por esses seres espirituais do mal que tentam envenenar a nossa fé. Que o Senhor nos ajude a ficarmos atentos, observando pela tua palavra tudo que ela nos ensina a respeito desses anjos, tanto dos anjos maus, que são os demônios, quanto os anjos bons, para ficarmos mais tranquilos aqui nesse mundo com a ação do Senhor na nossa vida. Guarda-nos do mal e nos abençoe para que sejamos fiéis ao Senhor cada vez mais, e nos abençoe para que logo mais à noite estejamos aqui para mais um culto em comunhão uns com os outros e com o Senhor, porque sabemos que o Senhor tem prazer nisso. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.